Olá, e vamos iniciar a nossa aula número 4 de manipulação fotográfica. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar uma ilustração baseada na montagem fotográfica. Então, esse processo que nós estamos aqui descrevendo, ele é muito comum nas histórias em quadrinhos, nas ilustrações, das quais nós queremos fazer uma paródia, ou nós queremos fazer uma brincadeira, ou ainda nós precisamos trabalhar com elementos verossímeis. Muitas vezes nós pegamos uma história em quadrinhos e pegamos um roteiro do qual você tem que desenhar, por exemplo, a cidade de Nova York. Ou você tem que desenhar um personagem conhecido, uma pessoa conhecida. Então, muitas vezes nós utilizamos as referências fotográficas para poder fazer a ilustração. Geralmente, nós trabalhamos ou observando a imagem e desenhando, ou nós fazemos o trabalho de decalque. Mas, em algumas situações, nós precisamos fazer uma montagem fotográfica. Então, aqui no caso, nós estamos fazendo Freud com o rosto de um chimpanzé. Então, muitas vezes, para fazer essa posição, para fazer o chimpanzé, para fazer o trabalho propriamente dito, exige do desenhista conhecimentos que às vezes ele não o tem. Ou se ele fizer copiando, observando ao seu lado, não vai ficar crível, não vai ficar verossímil. Então, a gente utiliza do decalque e da montagem fotográfica para poder fazer a ilustração da melhor forma. Então, como vocês estão observando, o que nós estamos fazendo? A gente pegou uma foto clássica do Freud para que o receptor consiga observar o desenho e, pelo menos, ele criar uma relação de semelhança, Então, essa posição clássica, que ele está com a mão na cintura e um charuto, Então, a gente faz esse sketch, esse esboço, e depois a gente vai tentar inserir a cabeça do chimpanzé no lugar do rosto, da cabeça do Freud. Aparentemente, isso pode denotar para você o seguinte: você não sabe desenhar, você está fazendo esse decalque, e isso não é uma aula de desenho, tampouco uma aula de manipulação fotográfica. Bom, é importante dizer que para acertar as proporções, principalmente da questão da cabeça do chimpanzé com o corpo do Freud, você vai precisar ter uma noção de composição. Você vai ter que ter uma noção de proporção. Então isso não é tão simples quanto parece. Em relação à questão da manipulação fotográfica, esse exercício ele poderia ser um exercício de colagem. Então eu poderia recortar todo o rosto do chimpanzé, colar no corpo do Freud e através de seleção, de recortes, de aumento de proporção, tentar deixar isso como uma fotografia crível. Então veja, nesse exercício você usa tanto conhecimentos de desenho como conhecimentos de manipulação fotográfica. Por isso que cabe nessa série um exercício que vai gerar um desenho. E é importante dizer que na área de quadrinhos, na área de ilustração, o importante é como você desenvolve, mas fundamental é o produto final. Então, quando a pessoa vai comprar um quadrinhos, ou vai comprar uma ilustração, ou vai ter acesso, ele não vai ficar se perguntando como foi feito. Ele vai pensar, poxa, essa ilustração me agrada ou não. Então, esse é o objetivo neste exercício aqui. Então, como vocês podem observar, a etapa primordial desse exercício é o esboço. Porque no esboço você vai, primeiro, acertar as dimensões, acertar a ilustração como um todo, o que você quer, o que você não quer. Por exemplo, eu poderia ter colocado aí um cenário de fundo, eu poderia colocar um outro personagem, Então, você vai brincar com a ilustração, Você vai brincar com a montagem fotográfica por meio do sketch. Então essa é a parte primordial. Você vê se você consegue encaixar ou não,
o trabalho. Então veja que aqui a gente já fez o rosto, a gente teve que subir um pouco mais o paletó, né, o ombro dele, para que encaixasse de fato, né? E aí temos aí o esboço. Com o esboço feito, qual que é a recomendação? Isso também é um cuidado que você vai ter que ter, né? É tentar fazer o esboço sem abrir mão do seu traço, sem abrir mão do seu estilo. Isso é muito importante. Muitas vezes no decalque, o desenhista iniciante ele acaba fazendo um trabalho muito realista, né? Ele tenta, na verdade, literalmente decalcar a fotografia. E isso é um erro. O que você precisa fazer é usar a fotografia como uma base de esboço para você determinar luz e sombra, determinar texturas, né? Por exemplo, que nem a gente está fazendo agora aqui. Estamos fazendo uma sombra atrás do personagem que é baseado na fotografia, né? Então a fotografia ela te dá esses subsídios que talvez você, sem observar ou fazendo um desenho de cabeça, talvez você não vá conseguir imaginar esses sombreamentos, né? Ou essas posições. Por exemplo, a mão na cintura, né? Essa mão na cintura, ela é diferenciada, né? Às vezes, por exemplo, aqui ela está com uma mão do qual ela está apontando para baixo, né, na cintura. Geralmente a gente coloca a mão como se ela estivesse na horizontal, né? Ou a mão no bolso, enfim. Então essas nuances, a fotografia ela é muito interessante. Agora, você tenta colocar o seu próprio traço. Pessoal, com o sketch feito, vamos agora partir para a arte final. A arte final, nesse caso, nós vamos tentar simular o nanquim. Então a gente vai criar uma layer à parte, né? Ou uma camada à parte, e aí nós vamos fazer toda a arte final. A minha recomendação é que nessa arte final você tenha uma preocupação em colocar expressões. Então veja que aqui no chimpanzé eu já mudei a feição dele. Esse apenas mudança na área dos olhos dele, ali na sobrancelha, deixando uma sobrancelha mais tensa, mais nervosa, você já cria uma emoção para o personagem. E é aí que entra a figura do desenhista, né? De proporcionar uma comunicação para o seu leitor. Então agora ele não aparenta apenas estar dando um sorriso com a sobrancelha, né? Ele está aparentando, está fazendo um sorriso sarcástico. Então ele está comunicando, ele está informando para o seu leitor, ele está se expressando para o seu leitor. Então esse tipo de trabalho, que é um trabalho do qual a gente não tem por intuito fazer um trabalho virtuoso no sentido de, eu sei desenhar muito, né? Não é isso, não é o objetivo desse exercício. O objetivo desse exercício é mostrar que nós somos capazes de fazer uma ilustração expressiva. Então, esse tipo de cuidado é muito importante. Quando a gente faz essa expressão, por exemplo, nós estamos fugindo da fotografia. É muito difícil achar uma fotografia que tenha um chimpanzé com essa expressão especificamente, né? E como vocês puderam ver, é só uma pequena mudança, mas aí vem do repertório do desenhista. O que é muito importante na arte final, né? É você pegar um pincel, escolher um pincel que ele não seja linear, ou seja, que as duas pontas não sejam arredondadas, porque aí você vai ficar formando linhas, você não cria uma personalidade de desenho. Então, procure buscar um pincel ou um lápis, enfim, algum elemento, né, da ferramenta pincel, né, que tenha as pontas finas, que tenha realmente pontas e não pontas arredondadas. Porque aí você vai conseguir fazer traços não lineares. E isso é muito importante na hora de você trabalhar a arte final. Outra coisa também lembrar que para quem está utilizando caneta, né, que você pode usar e abusar da pressão, né? Então, traços finos com traços grossos. Esse tipo de trabalho
vai ajudar você bastante na hora de você fazer uma arte final. Esse personagem, ele começa a tomar forma, né? Então agora a gente já está falando um pouquinho mais de processo de criação. Então, alguns acidentes no processo de criação, eles são bem importantes. Quando eu fiz esse traço na boca do chimpanzé, eu quis fazer um sombreamento como se fosse um lábio, tá? Esse traço, né? Porém, olhando o personagem com um charuto e tudo mais, me veio a ideia de fazer um bigode. Como é um trabalho de minha autoria, digamos assim, né? Eu acho que vale a pena colocar um bigode e aproveitar esse acidente. Eu poderia muito bem apagar esse traço e tentar fazer o lábio, né? Sem fazer esse traço preto. Talvez se eu fizesse só o contorno, ficaria um lábio melhor. Mas eu acho que nesses exercícios que visa trabalhar com elementos que não dão tanta margem de criação, que é a fotografia, né? Você acaba às vezes ficando muito preso ao decalque. É uma maneira de você desbloquear o processo criativo. Então você foge um pouco do lugar comum de só mesclar duas imagens. Você passa a fazer uma ilustração que mexe com expressão, que mexe com a ideia da morfologia das fotografias. Então só você incluir um bigode, por exemplo, aí, você pode já colocar um estereótipo novo no personagem. Então, de repente, ele pode ser um grande empresário inescrupuloso, ele pode ser um político inescrupuloso, né? Uma coisa certa, com essa expressão, né, com essa expressão cerrada, mais o charuto, mais o bigode, mais o sorriso sarcástico, a gente pressupõe que ele seja um vilão, né? Então a gente pode brincar, começa a brincar com uma série de elementos aí que pode ser bem interessantes para o trabalho, que é o quê? Dar vida ao personagem, né? Muito mais do que simplesmente pensar no desenho, mas pensar nele enquanto um ser, né, pensante, um ser vivo, um ser que se expressa, não é mesmo? Bom, veja aí que nós vamos fazendo a arte final, né? No meu caso específico, eu gosto de uma arte final mais grossa. Eu acho que combina com o traço que eu tenho. Mas cabe a você verificar qual é a arte final que fica melhor para o seu trabalho. Geralmente no mercado, né, a arte final ela é feita com traços mais finos. Tá? Essa é a arte final que está sendo utilizada atualmente. Né? Mas como eu sou um desenhista que tem como influências Flávio Colin, Will Eisner, quadrinhos da década de 20, 30, eu particularmente eu tento emular esses efeitos, né, nos meus desenhos. Então eu tento emular o que seria um pincel pelo de Marta número 2 e o uso respectivo do nanquim. Mas, volto a dizer, cabe a você procurar ver qual é o melhor estilo de arte final para o seu trabalho. E nesse processo, que é um processo de criação, né, que é um exercício de criação, eu acho que quanto mais você experimentar, melhor. Né? Prova disso é que nesse mesmo exercício eu vou tentar sair um pouco da minha zona de conforto, né? E vou procurar trabalhar as tonalidades de cinza com um outro pincel, com um pincel mais artístico, com um pincel que destoa um pouco do trabalho que eu costumo executar. E por que fazer isso? Porque é uma maneira da gente aprender mais, da gente experimentar. Isso é muito importante em alguns processos. Acho que a gente não deve experimentar num trabalho profissional, né? Num trabalho que nós vamos entregar para um cliente. O cliente ele quer o nosso melhor.
né? Mas num exercício desse de treino, eu acho que as experimentações elas são válidas até para a gente poder oferecer coisas diferentes, coisas já testadas para o nosso cliente. Bom, pessoal, vejam que aí a gente está fazendo a arte final, né? Em alguns momentos fica interessante, né, de nós tirarmos um pouco a opacidade, verificar o que está sendo feito de bom, o que está sendo feito de ruim, né? Os softwares, na sua grande maioria, eu estou usando Krita, mas a maioria dos softwares permite isso, né, de você baixar a opacidade para dar uma olhada no esboço. E isso é muito importante, porque às vezes, quando você está fazendo a arte final, o nanquim, né, ou a tinta preta, ela cobre demais o esboço, não permitindo que você verifique se você está indo no caminho certo ou não, né? Então, às vezes, vale a pena você baixar um pouquinho a opacidade e você verificar. Outra coisa também, e é claro, isso depende do traço de cada um, do estilo de cada um, mas se você é um desenhista que tem um traço parecido com o meu, eu recomendo que você trabalhe, por exemplo, traços feitos de maneira única, ou seja, movimentos fluidos, que você não tente, por exemplo, fazer mini traços e você vai acumulando, né? E aí vira o traço grande, né? Então, por exemplo, vejam aí esse traço que eu fiz no paletó do personagem, ou mesmo no braço, né? Foram traços que foram feitos praticamente de uma vez só. Isso ajuda a dar espontaneidade ao trabalho e dá uma cara mais profissional ao trabalho. Você não precisa ficar preso aos limites do esboço quando você faz esse traço. Você pode fazer um traço que ultrapasse as linhas do esboço e depois com a borracha você acerta. Isso é uma coisa bastante natural e normal no trabalho. Você tem que tentar se aproveitar do fato que você está utilizando uma arte digital. Se você trabalhar no manual, com nanquim, você pode fazer o mesmo tipo de traço e aí a sugestão é que você limpe ou apague esses traços com guache. O guache, ele desde o início, né, dos grandes estúdios, ele sempre foi utilizado como uma espécie de borracha. Mas, por algum motivo, os desenhistas, ou pelo menos os desenhistas amadores, sempre consideraram, na sua grande maioria, né, é verdade, que usar o guache para apagar seria rasurar o desenho. E isso não é verdade, né? Um bom guache, ele vai, na verdade, oferecer uma camada para o papel, né? Ele não vai rasurar o papel, não vai rasgar o papel, né? Ou vai ficar uma mancha amarelada ou algo do gênero, né? Então, é importante tirar esses preconceitos, né, para que você possa fazer um desenho realmente fluido, um desenho que realmente tenha validade e importância. Tá? Então, pessoal, a gente já está aqui chegando na parte final, né, do trabalho. A gente agora só vai para os acabamentos, né? Então, esse daqui é um desenho que a gente já aplicou a arte final, só falta agora poucos detalhes, né? Essa que é a verdade. Detalhes na mão, tudo mais. Então, depois desses detalhes, o que a gente pretende ainda trabalhar, né? É a questão dos tons de cinza, né? E, se quiséssemos, né, poderíamos trabalhar a questão das cores, né? Isso poderia ser trabalhado. Minha sugestão, sempre, é você fazer um trabalho que seja preto e branco, um trabalho com tons de cinza e um trabalho com cor. É claro que o trabalho com cor vai depender do seu projeto, mas vamos supor que você faça uma história em quadrinhos, né, que vai ter um financiamento coletivo, por exemplo. Você pode fazer a história toda em preto e branco e você pode também oferecer uma opção
com tonalidades de cinza. O processo de impressão vai ser o mesmo, né? O custo vai ser o mesmo. Porém, você oferece para o seu leitor uma outra opção, que pode ser obtida através de recompensa estendida, né? Então fica um trabalho mais rico e um trabalho mais interessante. O trabalho de cor aí já envolve muito mais custos, né? Que aí a gente está falando de vocês acrescentarem no espectro de cores, né, da impressão mais 3 cores. Então você triplica praticamente o orçamento, né? Mas se o seu cliente pedir uma ilustração preto e branco, considere sempre trabalhar também os tons de cinza. Isso vai ser muito interessante para o seu trabalho, tá? Olha só, pessoal, veja como a ilustração ela tomou forma, né? Então, o olhinho pequenininho do chimpanzé mesclado com um pseudo bigode, né? Mais o cabelo, né? Então a gente faz os pelos dele como se estivessem levemente desgrenhados, mas ao mesmo tempo como se estivesse para trás, né? Como se estivesse penteado, como se houvesse um eixo civilizador ali nesse chimpanzé, né? Ele não está totalmente desgrenhado, ele está como se tivesse penteado o cabelo, né? Dividido no meio, né? Então isso daí deixa ele bem interessante no trabalho. Agora, nesse momento, a gente vai mais prestando atenção no desenho do que propriamente na fotografia. Então aqui você já vai usando mais os seus conhecimentos de desenhista. Então, por exemplo, aqui a gente já vai fechando mais, né, o sombreamento, fazendo um sombreamento artístico no personagem como um todo. E aí, qual que é a minha sugestão na questão do sombreamento artístico e não no sombreamento realista, né? Que eu poderia pegar a fotografia e observar onde tem sombra, né? Mas não é isso que eu quero deixar esse desenho com cara de desenho, né? Então a minha sugestão é que você procure fazer os sombreamentos nas linhas que normalmente criam-se volume. Então, por exemplo, do colete para a calça, eu sei que há sombra. Do paletó para o colete, né? A mão fazendo sombra para a calça. Então são sombras que a gente sabe que elas existem e que não vai comprometer o seu desenho. Nesse tipo de trabalho, é óbvio que se você é um desenhista avançado, você pode, por exemplo, colocar uma luz, né, uma luz fixa, e aí no caso você faz um sombreamento de um lado e o outro nem tanto, né? Você pode brincar com essas estruturas. Mas, se você é um desenhista iniciante e quer colocar peso no seu desenho, o que é muito importante, esse tipo de raciocínio de só colocar sombras em partes sobrepostas é uma ótima pedida. Porque, primeiro, você vai ter que fazer isso enquanto desenhista, né? Mas sem a obrigação de fazer uma luz definida, uma luz localizada, tá? Então você não vai ter essa obrigação, mas você vai conseguir dar profundidade para o seu personagem trabalhando dessa forma. Então observe como que foi feito aqui, foi colocado um pouco mais de peso no personagem, então ele está mais dramático. Quando a gente fala peso, a gente está falando que o personagem está mais expressivo, está mais dramático, ok? Bom, pessoal, agora eu vou trabalhar com as tonalidades de cinza, também vou fazendo uma nova camada, tá? E aí, pessoal, tudo vai depender também da hierarquia de camadas que você faz. Então, por exemplo, se eu vou colocar a camada de cinza em cima de todos os desenhos, eu vou deixar no modo Multiply, tá? Se eu pegar a camada de desenho e movimentar para o alto, eu deixo ela no modo Multiply. Por que isso? Porque eu preciso deixar uma das camadas com transparência, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou trabalhando a camada de tons de cinza no modo multiplicação para que ela sobreponha, para que ela tenha uma transparência em relação ao desenho com tons de preto, né? O traço em preto. E como vocês podem observar,
eu estou utilizando aqui um outro pincel porque eu quero dar uma textura, eu quero dar uma aridez no personagem. Eu acho que isso deixa o personagem de maneira geral mais interessante. E aqui eu também estou fazendo um jogo, né, de tons de cinza aleatório, porque eu quero deixar mais artístico. Não me interessa fazer uma pintura realista. Se eu quiser que seja realista, eu ativo, né, a fotografia e aí eu vejo onde tem mais nuances de sombra, respeitando a fotografia. Mas esse não é o objetivo, tá? Pelo menos não o meu. Isso não significa que você não possa fazer dessa forma, né? Então veja como que as tonalidades de cinza, elas dão mais volume no desenho, dão mais intensidade no desenho, né? Parece que cria um certo preenchimento. Então é uma opção bem interessante e, obviamente, vai depender do estilo, né? Vai depender da proposta do seu quadrinho ou da sua ilustração. Essa ilustração específica, ela é muito interessante para quadrinhos noir, né? Quadrinhos de detetive, né? De mistério. Fica bem interessante utilizar esse tipo de ilustração ou esse tipo de personagem, tá? Bom, pessoal, a gente está chegando praticamente ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, peço que você curta, né? Se você acha que esse tipo de treinamento, esse tutorial, esses insights criativos, né, ajuda você de alguma forma, ajuda na sua formação, peço que você se inscreva no canal. Toda semana a gente tem tutoriais novos, aulas novas, né? Todas essas aulas, todas na sua completude, elas são utilizadas no meu ofício, né? Eu sou professor de graduação aqui na Universidade Federal da Paraíba, sou professor dos cursos de artes e de comunicação em mídias digitais, né? E todas as disciplinas que eu ministro, eu utilizo esses videotutoriais. Então, eles são interessantes para vocês, interessantes para os alunos, né, regulares, porque eles tentam se aproximar de insights criativos voltados para o mercado de trabalho, né, esse mercado de ilustração, de desenho, né, de design, né, e você que não está na universidade ou não está nesses cursos, né, você tem uma noção do que é ministrado nessas graduações e pode ter aí acesso a um aprendizado diferenciado, né? Naturalmente, existe centenas, né, de professores, de tutoriais na internet, no YouTube, principalmente, muito melhores do que o meu, mas o que é interessante nesses tutoriais é que eles têm uma sequência, né? Então são sempre mini cursos, na sua grande maioria 5 encontros, e sempre tem uma progressão de exercício. É uma sequência realmente pensada como um mini curso. Então você pode pegar esses exercícios, então você pega o tema manipulação fotográfica, tá lá aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, você tem um pequeno módulo de curso com começo, meio e fim, né? Então isso torna essa sequência bastante interessante para que você tenha um pequeno leque acerca de uma determinada técnica, tá? E o que é interessante é você correlacionar com outros vídeos, né? Então se vocês olharem vídeos anteriores, vocês vão ter alguns outros vídeos na área de manipulação fotográfica, mas com técnicas distintas dessas que a gente apresentou. Então você vai formando um arcabouço de aprendizado, tá? Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu vou utilizando, né, o pincel para fazer o sombreamento final. E aí fica uma sugestão, né? O uso do nanquim, ele pode fazer com que você faça traços em excesso, né? Então, acaba meio que blocando algumas áreas, fica tudo muito preto, fica tudo muito escuro. Claro que isso pode ser a sua intenção, mas se você quer destacar a figura do plano, né, a figura do fundo, né,
é interessante que você pegue um pincelzinho branco e que você faça alguns arremates. Esses arremates, eles fazem toda a diferença quando você vai fazer a ilustração, como vocês podem ver aqui, ó. Esse arremate branco, ó, tá fazendo eu saltar a figura do chimpanzé do fundo. Isso é muito importante. Obviamente, você tem que saber mesclar esse destacar, né, dessas linhas brancas com as linhas pretas. Se você, por exemplo, fizer um contorno geral no personagem, pode ser que fique muito artificial esse destaque. Então você vai ter que tentar utilizar isso da melhor maneira possível, né? Você vai ter que tentar utilizar isso de uma forma que te ajude, né? De alguma forma. Então, tenta usar o bom senso, né, nesses destaques e não abra mão desses arrematezinhos, porque eles servem de alguma forma para você corrigir o seu trabalho, né, e deixar o seu trabalho um pouco mais fluido. Bom, para finalizar, o que é muito importante de destacar é que nesse momento vocês podem observar que a ilustração ela já saiu daquela ideia, daquele conceito inicial de fotografia. Provavelmente você que está vendo o vídeo até o final, você nem lembra mais que isso aí anteriormente era uma fotografia. E sim, agora ele tem uma cara de ilustração, né? É esse o objetivo que a gente quer, é esse o objetivo que a gente trabalha nesse tipo de trabalho. É isso que realmente faz toda a diferença. É o de você transformar uma ideia, uma montagem, né, numa ilustração profissional. Essa ilustração ela poderia figurar qualquer livro de literatura noir, obviamente que tivesse, né, a questão morfológica, né, a mistura de personagens, né, com animais e tudo mais, obviamente que teria que ter um tema específico, né, mas, por exemplo, ele poderia figurar muito bem no Umbrella Academy, por exemplo, né, dentre outros produtos que tem esses tipos de personagem. Né. A gente vai fazer agora aqui só um arremate, né? Eu quero fazer... Ele estava com um bigode, como se fosse um traço, mas uma coisa que eu não gosto muito nas ilustrações é deixar subentendido que alguma coisa. Então, esse bigode poderia ser o lábio, né? Então agora eu vou finalizar fazendo como se fosse um bigode, aqueles bigodes bem arrebitados, né? Para que realmente a pessoa que vai ver esse trabalho, ele fala, não, esse personagem, ele está realmente com um bigode, né? Então a gente vai fazer esse trabalho agora, esse trabalho de arremate, e aí a gente finaliza o trabalho, tá? Tomando alguns cuidados, né? Veja que o bigode ficou muito colado ali no rosto, ó, então o pincelzinho branco já ajuda a separar as informações. Essa separação de informação ela é fundamental para que o leitor tenha mais conforto na sua leitura, na sua maneira de ver o desenho, tá? Então isso é muito importante. A gente dá alguns arremates, né? E aí o desenho ele vai chegando no seu produto final, né? Vai chegando no seu trabalho final, né? Vamos acertar esse pequeno cavanhaque, né? Aqui. E aí, o trabalho atinge a sua finalização, né? Então, pessoal, desde já o trabalho está pronto, né? Ou pelo menos finalizado dentro desse vídeo, né? E desde já o meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.